Obrigado, Rodney. Bom, agora eu pedi para a Renata Sankovski fazer a apresentação dela. Outra aluna da professora Anita Novinsky. Parecemos até uma gangue, né, de alunos da professora Anita, mas é o que realmente marcou o estudo da Inquisição no nosso país, que também marcou sobremaneira o estudo em todo o mundo ibérico. A Renata é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e ela tem uma especialidade, especializou-se em uma questão que é bastante importante, que é o estudo dos judeus que viviam no período visigótico na Península Ibérica. Aí também temos que entender que Portugal fazia parte disso. E há 2 livros da Renata que estão à venda na frente, que são, eu não tenho o título deles agora, um deles Inimigos da Fé, que já havíamos apresentado, e o recente Reis, Bispos e Rabinos, que pesquisa toda essa questão no período visigótico. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, eu quero fazer um agradecimento a público, ao colega, amigo Marcelo Amaral Bogaciovas, pela gentileza, pela amizade de muitos anos e por aceitar o desafio de convidar uma medievalista para falar num encontro, né, de genealogistas e especialistas em história moderna, né, especialistas em história colonial. Eu sempre brinquei no grupo da professora Anita, dizendo que eu era a única ali, né, que trabalhava com tempos mais longínquos. Mas, mesmo assim, o cerne do nosso interesse, ele é coletivo. Ou seja, a grande pergunta é onde, quando, de que maneira se inventou o fenômeno converso? Onde está o problema, né, na Península Ibérica de que converter obrigatoriamente grupos inteiros, populações inteiras, trariam consequências inimagináveis por séculos de história, né? Eu não sou genealogista, vou falar como historiadora, né? Então, a minha contribuição aqui, que não é uma contribuição de estudos genealógicos, é uma contribuição de estudos históricos, né, para as origens e a gênese do fenômeno que alguns conheceriam como fenômeno marrano, ou, melhor dizendo, como o fenômeno converso da Península Ibérica. E eu já posso afirmar, de início, eu trouxe aqui rapidamente para os senhores observarem, né, o símbolo em Toledo clássico, utilizado pela prefeitura, né, nós falamos prefeitura, de Toledo, usando o termo em português, né, a municipalidade de Toledo, ayuntamento, melhor dizendo, né, é uma simbologia de origem visigótica, né, que é exatamente o período que eu estudo durante tantos anos dentro da universidade, né? E, seguindo aqui, nós temos um mapa, rapidamente, o meu tempo é curto, né, para os senhores terem uma noção da quantidade de comunidades judaicas que habitavam a Península Ibérica antes da chegada dos árabes. Nós vamos aí, então, fazer um pulo no tempo e estamos falando, mais ou menos, dos idos do século VI e século VII da Era Comum, ou depois de Cristo, né? E representado com uma estrela de Davi maior, a comunidade judaica de Toledo, né? Segundo estimativas, números para a Idade Média são sempre muito difíceis de serem atribuídos, tá? Mas Cecil Roth, na clássica obra History of Marranos, escreveu que havia uma cifra aproximada de 90.000 judeus que foram convertidos à força na Península Ibérica no século VII. Foram os primeiros decretos da história do mundo mediterrâneo de conversão coletiva de judeus ao cristianismo niceno,
ou calcedoniano, ou melhor, católico, do ponto de vista tradicional, né? Então, aqui nós temos o número de comunidades judaicas do norte da África, que com certeza, por toda a documentação que eu pude estudar e pela documentação arqueológica que eu tive contato, que é muito grande para a história medieval, e muito importante também, tinha contatos, né, interações intracomunitárias com as comunidades judaicas ibéricas, né? Então, o número era muito grande. E eram extremamente atuantes, e a sua demarcação cotidiana, eu poderia dizer que eram comunidades extremamente religiosas, né, que tinham na Kehilá, no significado básico, né, do sentido de comunidade, né, no tripé do rabino, da sinagoga, das escolas rabínicas, né, digamos assim, uma espécie de dinâmica comunitária que alguns depois chamariam de alramas ou ruderias ou judiarias, né? Mas para a história medieval, da Alta Idade Média, dos séculos 6 e 7, nós não podemos falar desses nomes. Nós não podemos falar de cristão novo, não podemos falar de converso, não podemos falar de judiaria ou ruderia. Nós podemos talvez falar de alramas, que são termos que nós encontramos nos documentos, e podemos falar de iudei baptizati, porque a documentação está toda em latim. Toda a documentação estudada, né, sobre a conversão obrigatória de judeus na Península Ibérica Visigótica, ela foi traduzida apenas no século XIX para o latim pela Real Academia Espanhola, traduzida como fuero juzgo. Mas, oficialmente, nós temos dois grandes corpos documentais, né, ou corpora documentais. O primeiro, todos os concílios realizados na Península Ibérica Hispano-Visigoda, editado pelo historiador José Vives nos anos 60, numa edição belíssima, bilíngue, mas com sérios problemas de tradução do latim para o espanhol. E nós temos a chamada Lex Visigotorum, ou a Lei dos Visigodos, né, que está dentro da Monumenta Germânia Histórica, publicada no século XIX por Zellmer, um historiador, digamos assim, um arquivista alemão. A edição é de Hannover, do início do século XX, se não me engano, de 1902. Eu sempre começo dizendo que a primeira pessoa na história europeia a fazer uma relação entre visigodos e Inquisição, não fui eu. Eu não sou tão original assim, né? Nós devemos a Montesquieu, todos aqui já devem ter ouvido falar, né, do iluminismo francês, mas Montesquieu, para além, né, da sua contribuição aos movimentos chamados das luzes na França, né, a sua escrita foi relevante dentro do espírito das leis. Ele tem um parágrafo, quando ele fala quando ele faz seus comentários sobre a origem dos povos germânicos e a formação do europeu, a formação dos reinos europeus. Ele tem um comentário interessantíssimo sobre os visigodos. E vamos lá, acompanhem comigo, por gentileza. Os bispos exerciam uma autoridade imensa na corte dos visigodos. As questões mais importantes eram decididas nos concílios. Devemos ao Código dos Visigodos todas as máximas, todos os princípios e todas as concepções da Inquisição de hoje. Hoje, ele escreve em pleno século XVIII. E os monges nada mais fizeram senão copiar contra os judeus as leis feitas outrora pelos bispos. As leis dos visigodos são pueris, acanhadas, idiotas. Elas não atingem de modo algum o objetivo, cheias de retóricas e vazias de sentido, frívolas nas bases e gigantescas no estilo. Um discurso tipicamente francês, tipicamente do século XVIII, mas enganou-se Montesquieu na última parte do seu comentário, né, quando ele fala que as leis dos visigodos não atingiram de modo algum seu objetivo. Pela documentação conciliar
eu pude estudar todos os concílios hispano-visigodos realizados entre os séculos 6 e 7 e toda a Lex Visigotorum. Nós podemos ver, de fato, que essas leis atingem alguns dos seus objetivos. Dentre eles, pelo menos, que houve a conversão obrigatória coletiva de judeus ao cristianismo em dias e datas marcadas, e essas conversões, como diria o historiador Luiz Garcia Moreno, eram conversões seriais. Ou seja, eu havia dito no início da minha fala que as comunidades eram muito religiosas, e sempre a estratégia de conversão começava pelo rabino-chefe da comunidade. Ele recebia uma carta da diocese, e em tantos dias a sua comunidade deveria estar presente em praça pública, isso está na documentação, para depois quem quiser ver, isso no século VII, a partir do ano de 616, mais precisamente. Deveria estar em praça pública para receber a graça das águas batismais. Só que quem era convocado era o rabino-chefe da comunidade judaica. E a partir da convocação do rabino-chefe, obrigatoriamente, toda a comunidade deveria estar presente. Só que nós temos alguns problemas aí. Os problemas, como diria Carlo Ginzburg, nosso historiador, já mencionado aqui pelo colega Marco, e tanto por outros tantos, a professora Suzana, que está aí, também mencionou Carlo Ginzburg, nós temos as famosas táticas e estratégias de sobrevivência. E nós temos uma série de cânones, e eu não tenho muito tempo para ler, mas eu gostaria de mencionar as denúncias recorrentes dos concílios toledanos de famílias cristãs que conviviam com famílias judias próximas e que escondiam os filhos de judeus no dia do batismo, para que essas crianças não recaíssem nas mãos de futuros monastérios ou de futuras abadias que seriam responsáveis pela educação das crianças filhas desses conversos imediatos. Isso está, por exemplo, em Isidoro de Sevilha, no Tratado de Fide Católica Adversus Judeus. Ele fez um tratado específico dedicado à sua irmã, a abadesa florentina, que tomava conta, ela era, digamos assim, a líder de uma abadia em Toledo, e Florentina recebia muitas crianças, filhas de conversos, filhas dos Judei Baptizati, segundo a lei. E essas crianças não poderiam mais conviver com seus pais a partir da faixa etária de 7 anos, segundo os cânones dos concílios de Toledo. É uma pena que eu não tenho tempo para ler toda a legislação com vocês, mas nós temos aqui um estudo de caso extremamente relevante para mostrar que o imaginário de fabricação do converso, o imaginário de uma península ibérica livre de judeus, não era algo novo para a Inquisição. Já era algo imaginado e desejado séculos antes, quase 8 séculos antes do fenômeno inquisitorial propriamente dito. E eu estou falando do fenômeno inquisitorial ibérico, ou, melhor dizendo, moderno, que atinge diretamente os descendentes de convertidos ao cristianismo. Então, comentários rápidos sobre a legislação visigoda. Eu selecionei apenas algumas delas para que os senhores conheçam hoje. Obrigada, Marcelo. E do Concílio Toledano, o principal, de 633, que foi subscrito, as atas foram subscritas pelo famoso Isidoro de Sevilha, pelo bispo visigodo toledano, Toledano não, a sua administração se dava em Toledo, mas a sua base era Sevilha, sua diocese é Sevilha. Então, a primeira parte é de Discretione Iudeorum, sobre a diferença judaica, sobre a diferença entre os judeus e os outros, aqueles que são obrigados a crer pela força e os que não. E no seguinte, daqueles que prestam ajuda a favor aos judeus contra os cristãos. Isso são delações dentro dos concílios toledanos. A primeira lei é de 616, de conversão forçada.
Vamos imaginar que se esse rota estivesse certo, que 90 mil, 80 mil que sejam, tivessem recebido as águas do batismo em 616. Quase 20 anos depois, os concílios toledanos continuam discutindo o mesmo problema. Então, essas conversões, elas se deram na prática, do ponto de vista teológico, batismal, e aí vem um princípio isidoriano do realismo sacramental, de que mesmo quem judaizava não poderia retornar à sua origem, porque havia recebido o sacramento, então isso era irreversível para o século VII, mas começa uma série de delações seguidas e seriais, que só vão acabar com a chegada dos muçulmanos em 711. E essas delações seriais, elas nos mostram dois problemas. O primeiro, que a Península Ibérica ficou repleta de conversos a partir de 616. A igreja visigoda não sabia o que fazer com esses conversos. Não havia uma política, por isso que Montesquieu diz que elas eram tão pueris, eram vazias, eram cheias de retórica. Não havia uma máquina inquisitorial na Península Ibérica Visigótica, mas já havia toda uma literatura, todo um sistema legal, conciliar civil, que buscava controlar o cotidiano desses conversos, por mais difícil que isso fosse. O principal crime que esses conversos eram acusados, adivinhem, a judaização. Principalmente, estamos falando de comunidades muito religiosas. Mas o que nos chama a atenção é esse cânone dos judeus ou daqueles que prestam ajuda a favor dos judeus contra os cristãos. Então, muitas famílias cristãs que não concordavam com esses batismos, simplesmente ajudavam os seus vizinhos, escondendo seus filhos ou escondendo famílias inteiras. Falam também aqui dos judeus que foram cristãos e depois voltavam à sua fé original. Ou seja, a legislação, ela fala muito mais de delações, de problemas comportamentais desses conversos, do que propriamente da solução da questão judaica na Península Ibérica. Porque a intenção era solucionar o que eles chamavam de discretione iudeorum. Mas na prática, essa solução nunca foi alcançada. E as repercussões desse problema vão ser tidos, vão ser recuperados e resgatados séculos depois, com o maquinário monárquico, e o apoio incondicional do maquinário inquisitorial. Quanto tempo eu ainda tenho? 10 minutos. Ok. Aqui está a capa da edição de 1815, do Fuero Rusgo, em castelhano, publicado pela Real Academia Espanhola. Então, é uma documentação que já está disponível, por exemplo, na Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, para qualquer um dos senhores poder consultar. Desculpem, eu tenho que pular rapidamente. Só vou voltar aqui na pileta. Essa pileta que virou símbolo, da cidade de Toledo ou da comunidade judaica sefaradi, um símbolo mais turístico do que histórico, porque ela foi esvaziada, digamos assim, no seu significado. Ela é uma pia de mármore que pertenceu a uma sinagoga visigótica. No Museu Sefaradi de Toledo, consta como pileta trilíngue do século V, mas os arqueólogos que já se debruçaram, como Canteira Putz, por exemplo, que já se debruçaram sobre os estudos arqueológicos dos resquícios de judaísmo visigótico, já atribuíram a essa pileta séculos VI e VII. É uma pileta visigótica. Era uma pia onde os judeus faziam o que chamaríamos de netilat yadayim, de lavagem das mãos antes e depois de rituais religiosos ou antes e depois de refeições coletivas. E essa pia, ela tem uma série de inscrições importantes, porque se ela é do período visigótico, ela também é uma pia judaizante. Ela é uma pia judaizante porque no seu centro nós temos o símbolo clássico do judaísmo medieval, que é a chamada menorá, o candelabro de 7 braços.
A estrela de Davi, ela se torna um símbolo do judaísmo muito posteriormente, principalmente a partir do século XIX. São outras questões que entram aí na identidade judaica europeia, principalmente. Tá? A identidade judaica medieval, ela era reconhecida nos túmulos, nas sinagogas ou em qualquer outro locus de inscrição a partir da menorá. Né? Ao lado, nós temos 2 pavões, né, ladeando, né, como símbolo da grandeza da menorá ou da grandeza da própria sinagoga onde essa pileta estaria presente, né? E aqui não está muito nítido para os senhores, né, mas existem 2 inscrições, uma em latim e outra em hebraico, ambas desejando Shalom al Israel, ou seja, paz para todo Israel, Pax Fides, do lado latino da pileta, né? E aqui a famosa árvore da vida, né? Que é encontrada em muitas referências arqueológicas do judaísmo visigótico. E por último, apenas para encerrar, e não menos importante, eu gostaria de fazer referência ao que eu chamaria do primeiro monitório. Monitório seriam os documentos do período inquisitorial, em que os conversos ou cristãos novos seriam obrigados a confessar os seus pecados. Mas o primeiro documento que nós encontramos na história mediterrânea está na Península Ibérica Visigoda. Nós denominamos, como está de fato na sua grafia original, de Plácitum Iudeorum, e ele data de 637 da Era Comum. Ele foi elaborado pelo bispo Braulio de Saragossa, da diocese de César Augusta. Eu estou chamando de Saragossa, porque os nomes das dioceses ainda tinham a origem romana, tá? E esse Plácitum, ele é lido, na realidade ele é uma produção episcopal, mas o rabino-chefe da comunidade judaica de Toledo, ou dos ex-hebreis toletanes civitatis, dos antigos judeus da cidade de Toledo, eles nunca são chamados de cristãos na documentação visigoda, ou são chamados de batizados, ou são chamados de antigos judeus, ou são chamados de ex-judeus, ou descendentes de judeus. Eu fiz um trabalho no meu doutorado de um estudo etimológico da forma como eles eram denominados. Em nenhum momento são chamados de cristãos, mesmo depois de terem recebido as águas batismais a partir de 616, pelas leis do monarca de Sisebuto. Isso é muito interessante. Então, no Plácitum, que é muito comprido, não dá tempo de lermos aqui, a grande contribuição é que Braulio de Saragossa escreve um texto para que o rabino-chefe de Toledo, ou seja, ainda havia rabino-chefe de Toledo numa comunidade totalmente convertida? Havia. Ainda havia sinagoga? Havia. Então, eles continuavam vivendo como judeus, apesar do status de conversos. Então, é uma condição identitária que nós chamaríamos de limítrofe, que nós chamaríamos de cambiante, ou que Edgar Morin chamaria de um limbo, de um vazio, porque eles não eram mais judeus originalmente, mas também não eram cristãos. Eles não seriam recebidos por comunidades judaicas originais, por exemplo, mas também não seriam recebidos pelas comunidades cristãs às quais deveriam se encaminhar. Então, nós temos alguns problemas. Foi falado muito hoje aqui o termo assimilação. E a assimilação é um termo bastante complicado para se trabalhar com a Idade Média dos conversos visigodos. Porque eles continuavam nos seus crimes de judaização, e isso está nesse monitório no Plácitum Iudeorum. O rabino é obrigado a declarar todos os pecados, entre aspas, cometidos por sua comunidade. Só que não bastava isso. No documento, na sua parte principal, se diz o seguinte: eu não só repudio, o rabino tendo que dizer isso na frente de toda a sua comunidade e de todo o corpo episcopal toledano. Essa cena, esse teatro aconteceu pelos idos de dezembro na Basílica de Santa Leocádia, em Toledo, nos arredores de Toledo.
Então, é uma cena de uma famosa teatocracia, né? Os visigodos gostavam muito disso. E no final do documento, então, o rabino diz: eu não só repudio todos os rituais que até hoje nos acusam de estar praticando, mas nós vamos condenar e delatar, a partir de hoje, de 637, né, de dezembro, todos aqueles que continuam exercendo a fé judaica secretamente. Então, não importa o número de delatados, não importa o grau de reconhecimento dessas práticas, importa que uma cultura do medo e uma cultura de delação começa a ser construída no imaginário ibérico a partir do século VII. E com isso eu encerro a minha fala. Muito obrigada. Queria parabenizar a Renata pela exposição, brilhante exposição, eu acho. Fiquei realmente muito impressionado com as falas, com a nomenclatura, com as situações. Eu acho que isso só corrobora a ideia de que, como nós comentávamos aqui, as sociedades ibero-americanas, não só com relação aos judeus, aos cristãos novos, mas em relação a outras minorias, enquanto política de Estado na Idade Moderna e depois, anteriormente, com relação às instituições, né, com relação à igreja, aos bispados, instaura-se uma mentalidade bastante autoritária, né? Isso é realmente algo digno de nota e eu acho que é algo que deve ser realmente reconhecido. E fico pensando também em como que, depois, no que se transforma o antissemitismo, nesse momento era algo que implicava em um ódio, em uma separação e uma aversão com relação ao judeu. Eu prefiro chamar de judeofobia, que talvez seja até pior do que o antissemitismo, né? Porque algo tão profundo, algo assim que às vezes não se consegue explicar com palavras, né? E que a gente percebe claramente nesses concílios, nos sínodos depois, na Idade Moderna, fim da Idade Média, Idade Moderna, é algo bastante presente. Mas eu queria fazer uma provocação. Eu acho que essas conversões eram bastante violentas, sim, conversões forçadas, que começam no século VI, e do meu período de estudo, eu vi pelo menos a partir de 1391 e daí em diante, né, que é uma conversão bastante significativa. Mas eu queria te perguntar se você também não acha que, além dessa agressividade, eu acho que se essas conversões elas não são marcadas pela persistência também. E eu acho que aí talvez esteja uma das chaves para compreender o fenômeno e essa mentalidade. Quer dizer, a persistência olha, então não conseguiu, vai de novo, não conseguiu, vai de novo, e vai de novo, e vai de novo, e vai de novo. Né? E se eu acho que essa é uma condição limítrofe, eu acho que sobreviveram as comunidades judaicas a esses processos, mas depois elas sucumbiram também. Então eu acho que é uma questão de temporalidade mesmo, né? E eu acho que é nessa temporalidade de longa duração que se afirma essa mentalidade judeofóbica e depois inquisitorial, mesmo inquisitorial, e o que não é o DJ, o Bartolomé Benassar chama de pedagogia do medo, né? Obrigada, Marco. Na realidade, você não fez uma provocação, né? Você apenas fez uma complementação do que eu havia falado, e pelo curto tempo que eu disponho aqui, né, eu não tenho condições de discutir todo o peso da literatura episcopal, não apenas visigoda. Eu falaria da patrística clássica e pós-clássica, né? Nós temos a invenção do fenômeno da conversão judaica, né, muito antes do reino visigodo. A conversão dos judeus, como um elemento salvífico, sempre permeou a literatura patrística, nicena e pós-nicena. E, em se tratando de um reino visigodo, recém-admitido ao catolicismo, em finais do século VI, né, que passou pela famosa heresia ariana, que não tem nada a ver com o arianismo hitlerista, por favor. Tá? O arianismo foi uma heresia medieval, né, que deu muita dor de cabeça em muitos concílios, os chamados concílios ecumênicos, começando com o Concílio I de Nicéia, de 325 depois de Cristo,
né, em que o dogma da Santíssima Trindade era colocado em xeque. Porque não havia consenso, né? Nós historiadores medievalistas, trabalhamos sempre com termos muito plurais. Cristianismos, judaísmos, heresias, sempre no plural, né? Então, as tentativas de unidade ibérica, do projeto unitário visigótico, tem um projeto mitológico dentro dele, de que não apenas judeus entrariam, né, deveriam ser extirpados, ou haveria uma proposta de homogeneidade da Península Ibérica, mas outros grupos deveriam se submeter também, entre eles grupos heréticos, igualmente delatados nos concílios toledanos. Eu não falei deles aqui hoje, eu apenas trouxe a questão judaica, mas nós temos, por exemplo, delações sobre quiromancia, práticas de leituras de mãos, sobre bruxaria, entre aspas, o que seria considerado, né, um crime contra a retidão de um credo ou de um dogma estabelecido como verdade universal. Basta entender que Ecclesia Catholicae significa uma assembleia universal, é uma congregação universal, né? Então, esse universalismo, ele recai para dentro de um projeto político ibérico, né, em que, como diria Isidoro de Sevilha, o pilar, o tripé moral, espiritual e político seria a terra, a fé católica e o rei. Se esse tripé sobrevivesse, toda a Península Ibérica iria sobreviver e eles seriam os descendentes dos romanos. Eles legariam ao mundo mediterrâneo a herança do legado cristão romano, do legado latino. Então, há também brigas e faltas de consensos entre o papado do século VII, a diocese romana, e os bispos das várias dioceses ibéricas. Braulio de Saragoça é um, por exemplo, que brigou muito com o Papa Honório I. Tá? Nós temos cartas interessantíssimas em que esses dois grandes intelectuais da igreja trocam, fazendo acusações mútuas de que igreja tomava mais conta dos seus judeus conversos, a sua ou a minha. Então, havia um projeto universalista, mas era um projeto universalista que, ao mesmo tempo, era local. Do local para o total, digamos assim, do regional para o estrutural. Então, obrigado pela tua intervenção. Senhora doutora, quero lhe dar os parabéns pela magnífica lição que nos ofereceu. Quero dizer que eu gosto de história, mas se não gostasse, depois de a ouvir falar com um entusiasmo que é contagiante, eu garanto-lhe que se não gostasse de história, ficava convertida à história. E não era uma conversão forçada, era uma conversão muito querida. Mas, posto isto, queria-lhe fazer uma pergunta muito simples, e que é esta. No mapa que nos mostrou, no primeiro mapa, no mapa que nos mostrou, com as várias comunidades judaicas na Península, Portugal é uma mancha branca, não tem nenhuma comunidade. É de propósito? Sim, havia diversas comunidades judaicas nesse período, só que a questão é que o mapa foi desenhado por um historiador espanhol. E eu não estou fazendo uma brincadeira com isso, né? Nós temos Cantera Burgos e Milas Valicrossa como duas grandes referências para os estudos das primeiras comunidades judaicas ibéricas. A comunidade da região de Brácaris, de Bracarense, ou Braga depois, né, era uma das mais importantes. Mas o cerne, o olhar do historiador hispanista, o espanhol, é sempre mais para o centro da Península Ibérica, e não para o que eles considerariam como comunidades judaicas periféricas, ok? Eu agradeço muito, para mim, pessoalmente, o que eu vi da senhora, e vejo um valor enorme, vamos dizer, de satisfação intelectual para mim no seguinte ponto. Eu sempre vi
como o máximo da discrepância quanto ao tratamento humano correto, a situação dos cristãos novos. E depois via essa questão de opressão ao ser humano de um jeito muito desagradável, pessoalmente, e ilustrativo de como o homem pode ser opressor de si mesmo. E depois eu via, em seguida, o Holocausto, com uma coisa estranhíssima também, que mostrava e percebi, conforme ia prestando atenção nesses dois eventos grandes na história da humanidade, uma disputa quanto à maior importância de um ou de outro, conforme se falasse com um judeu de tal origem ou de outra origem. E agora eu estou vendo, colocando um ponto atrás, como isso tem uma sequência magnífica, que emociona profundamente. Quer dizer, essa questão que eu não conhecia nada, que a senhora traz, mostra que essa oposição possível entre a Inquisição e o Holocausto, ela desaparece quando se vê alguma coisa anterior que explica e que dá uma cadência explicativa maravilhosa. Então, muito obrigado, pessoalmente. Só mais um complemento do que você mostrou, que os filhos dos judeus tinham que ser entregues para os católicos, né? E isso me faz lembrar que isso que você apontou aí há muito tempo atrás, isso foi até recentemente, né? A gente precisa lembrar a Casa dos Catecumenos, né? E também uma história famosa, né, do Edgar Mortaro, né? Também é só um complemento, que uma coisa que já se falava lá no século VI, que você fala. E isso foi até agora, recentemente, né? Só esse complemento. A tragicidade do fenômeno converso na Península Ibérica, né, que tem o seu berço, tem a sua invenção no Reino Visigodo, né, apesar de trazer elementos hispano-romanos desde o século V, de conversões locais, etc., mas se torna política real, política monárquica efetiva, né? E legislação, e parte da legislação conciliar dentro do mundo visigótico. Essa tragicidade, ela só nos comprova, né, de que a existência de grupos religiosos diferentes numa mesma Península Ibérica, convivendo pacificamente. Eu estava até conversando com o Marco antes da palestra, de que há um mito da Espanha, das três religiões, que mesmo, teoricamente, com a chegada dos árabes, a condição judaica teria melhorado. Já há estudos feitos por historiadores, como o José Garcia Fitz, por exemplo, que questiona esse mito, de uma Espanha de ouro das três religiões, em que havia uma convivência, mas havia impostos específicos, havia uma simbologia e uma roupa específica que você deveria usar, havia um determinado tipo específico de condição de cidadania, como o dhimmi, estou falando do período muçulmano. Então, não havia uma igualdade, como muitos historiadores posteriormente, como Sánchez Albornoz vai escrever nos anos 30, dizendo que as contas dele, historiador, com judeus e muçulmanos já estavam pagas. Ele já reconhece a relevância, reconhece a importância dos conversos, reconhece a importância dos muçulmanos e dos judeus, mas, a partir de agora, a preocupação dele era falar do hispânico. Então, nós voltamos aqui a um problema lá atrás, que é um problema que eu considero civilizacional. É o imaginário civilizacional ibérico que está em processo de construção. E o convívio, e como lidar com essa diversidade, não só na Inquisição, mas antes dela, que é o mote da nossa discussão aqui hoje. E os estudos genealógicos mostram como as famílias que foram atingidas por essa inadequação de relações sociais, de relações culturais, como elas vão sobreviver a esses fenômenos, como vão sobreviver em longa duração
a essa insistência que o Marco mencionou muito bem, né, e eu mencionei, que eu chamo de conversões seriais. Né? Foram várias conversões obrigatórias, não apenas de judeus, mas para frente também de muçulmanos ao cristianismo. Né? Então, nós temos aí uma Península Ibérica que é um caldo cultural, é um mosaico de heterogeneidades culturais e que não sabia lidar com essa heterogeneidade. Na verdade, ela nunca soube, em se tratando de Idade Média, que é a minha área de estudo. Né? E temos aqui os outros especialistas para falarem especificamente, né, dessas inadequações em outros períodos históricos. Né? Quando você cita que a partir de 616 a Península Ibérica estaria com um quantitativo considerável de conversos, pode-se incluir também nesse nicho as comunidades do norte da África? Os decretos do monarca Sisebuto, que na realidade só referendam, né, uma pressão eclesiástica dos concílios e um processo também de autoafirmação, né, de uma Península Ibérica recém-católica, vinda de uma heresia ariana, né, porque foi muito curto o espaço de tempo da conversão ao catolicismo, né, do governo visigodo, digamos assim, de 586 a 589, pelo monarca Recaredo, e 616, os decretos de conversão obrigatória de judeus ao cristianismo niceno. Né? Então, os intervalos de tempo são muito curtos. Né? Mesmo que esse governo visigótico tenha durado, do ponto de vista histórico, pouco tempo, as suas marcas são perenes na história ibérica. Eu estou me lembrando aqui, por exemplo, de um historiador, Julio Caro Baroja, que tem uma obra clássica sobre judíos na Espanha moderna e contemporânea, e ele fala sobre a necessidade, no século XVI e XVII, dos juristas, né? E ele denomina essa necessidade de goticismo, de um goticismo jurídico e político, em que os escritos em torno de monarquias hispânicas, ou a espanhola especificamente, teria que trazer toda a memória visigótica e todas as atitudes corajosamente tomadas pelos monarcas visigodos em relação às minorias que conviviam com o catolicismo. Né? Então, as questões não são simples. Né? Só fazer uma complementação, que a gente estava falando sobre a questão das conversões, da violência das conversões. Isso pode ser observado materialmente na arquitetura ibérica. Né? Só para complementar, né? Se a gente se lembrar de alguns casos, como, por exemplo, Mesquita de Córdoba, Mesquita del Cristo de la Luz, em Toledo, se a gente pegar a Sinagoga Santa Maria la Blanca, em Toledo, a gente percebe como que esses espaços são ressignificados e como que eles são, não sei se a palavra não é reaproveitado, porque eles são descaracterizados e recaracterizados. São obliterados, como diria Jacques Legoff. Isso, exatamente. Eles são obliterados para um novo contexto. Tanto é que se chama Mesquita Catedral. Mesquita Catedral. E tem uma coisa curiosa, que lá em Toledo, na própria Santa Maria la Blanca, né, surge uma ordem religiosa que depois vai ter sede em Toledo, e me parece que eles têm uma sede, não sei se em Israel ou no Oriente Médio, cujo objetivo é fazer com que os judeus sejam restituídos à verdade e voltem a Jerusalém para fazer a reconciliação com Jesus. Então, são coisas assim que acho que mostram traços da cultura, traços da arquitetura que corroboram essa ideia de que a Espanha das Três Religiões é absolutamente um mito, né?